Deus, Romanos capítulo 3. Deus não é mais justo? Aquelas indagações que a gente faz. Que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E o que acontece se algum deles negarem a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Para que sejas justificado nas tuas palavras, triunfes quando fores julgado. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador? E por que, como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. Todos são passíveis de julgamento. E daí? Levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Não há homem justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Boa noite, senhor Venceslau. Continuando Romanos capítulo 3. A justiça de Deus unicamente pela fé. Revelação da justiça de Deus. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus.
Pessoal que está chegando aqui, todo dia no meu canal eu faço live fazendo a leitura completa da Bíblia de Jerusalém em sequência, tá bom? As lives ficam salvas e eu organizei uma playlist, depois vocês confiram. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria, assim, manifestar sua justiça, pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. No tempo da paciência de Deus, ele queria manifestar sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da glória? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum. Mas em força da lei da fé, porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei? Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações. Pois há um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé, e também os incircuncisos através da fé. Então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, o consolidamos. Romanos capítulo 4, aprova pela Escritura. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas não perante Deus, que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Laudelino. É sua fé que é levada em conta da justiça, como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que ele tinha quando incircunciso. Assim, ele se tornou o pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça, e pai dos circuncisos, que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa de Abraão ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito.
Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita, e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, conforme está escrito: eu te constituí pai de uma multidão de nações. Nosso pai, em face de Deus em quem creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda a esperança, creu. Tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: tal será tua descendência. E foi, sem vacilar na fé, que considerou o seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Antes a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos, capítulo 5. O homem justificado a caminho da salvação. A justificação, penhor de salvação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja quem se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só. Mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Adão e Jesus Cristo. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, até a lei,
havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou. Porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta. Mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. A vida com Cristo. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós, que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por ressurreição, semelhante à sua. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado. Uma vez por todas, vivendo, ele vive para Deus.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. O crente a serviço da justiça. E daí? Pecamos porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que oferecendo-vos alguém como escravos para obedecer-vos, tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprego uma linguagem humana em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregaste vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente. Assim, entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação. E como desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.